Olá, vamos ver como é que a gente pode fazer aqui uma simulação de um mini equalizador utilizando um recurso bem básico através de uma janela chamada Graph Editor, que é o recurso chamado Backsound to F-Curve. Vamos ver aqui uma simulação bem legal. Vamos criar o nosso equalizador com esse objeto cúbico. Selecionando com o botão direito, vamos dar um SX para achatá-lo, vamos dar um SY para diminuir a sua largura, vamos dar um SZ para alterar o seu comprimento. E aqui nesse tamanho nós vamos entrar com o objeto selecionado no modo Edit Merge. Para eu poder ter o efeito bem sucedido é necessário que eu selecione com o cursor do mouse a seta azul, que é a coordenada de manipulação do eixo Z, pressione o botão esquerdo e arraste o objeto para cima, fazendo com que o objeto tenha o cursor posicionado aqui na parte inferior. Voltando ao Object Merge, vocês vão ver que os manipuladores agora ficam na parte inferior aqui dessa barra. E é com esse objeto que nós vamos fazer a nossa simulação. Encostando o cursor do mouse na seta verde, pressionando o botão esquerdo do mouse, vamos arrastá-lo para esse ponto. Vamos fazer uma cópia dessa barra em mais 3 cópias distintas para a gente criar o efeito de equalização. Vamos dar o Shift D, Y, para a cópia correr pelo eixo Y. Vamos posicionar esse aqui. E vamos repetir o processo usando o Shift R. Veja que ele faz a cópia e já toma o espaço dentro da mesma medida. Feito esse procedimento, nós vamos agora utilizar o recurso onde nós aplicaremos uma música aí qualquer para fazer o objeto cúbico funcionar como se fosse uma faixa de equalização. Então vamos selecionar o primeiro e com ele nós vamos vir aqui na timeline. Veja que eu tenho as opções embaixo. Para eu correr essas opções, já que a tela do meu equipamento aqui é muito pequena, eu vou rolar o botão do meio do mouse e vou buscar onde tem essas duas chavezinhas aqui, tá vendo? Eu vou clicar com o botão esquerdo, abre-se aqui algumas opções, eu vou utilizar entre essas a opção chamada Delta Scale. Nós vamos trabalhar a escala delta do objeto. E com essa escala delta do objeto, eu posso agora selecionar e criar uma segunda janela, tendo como base essa que está aqui em cima. Então eu vou encostar o cursor justamente onde eu tenho esse chanfro aqui no canto inferior esquerdo. Quando o cursor se transformar em cruz, eu pressiono o botão esquerdo do mouse e aponto para cima, arrastando eu consigo criar uma janela idêntica à de cima. Vou só diminuir aqui para a gente ver de forma melhor. E veja que eu tenho duas janelas iguais. Só que essa janela aqui que eu criei, eu vou mudar a forma dela de 3D View, clicando aqui nessa caixinha, para um modo chamado Graph Editor. É aqui que nós vamos trabalhar o nosso efeito de equalização, tendo como base uma música colocada aí junto ao projeto. Então o que é que eu preciso fazer primeiro? Com a primeira barra, eu vou vir aqui, clicar nessa chavinha. Veja que surge aqui na lateral do Graph Editor as opções referente ao Delta Scale que eu utilizei aqui no Frame 1. Ele já criou uma chave de animação aqui nesse ponto. Se eu clicar nessa setinha aqui do lado do olho, ele abre as coordenadas que estão funcionando o efeito de escala delta, o X, o Y e o Z. Já que eu quero um equalizador, eu tenho que ver que eu vou utilizar o eixo Z, de cima para baixo. Então eu vou clicar nesse olhinho, eu vou anular essa, clicar no de cima, eu vou anular de cima e vou clicar agora sobre a palavra Z Delta Scale. Notem que eu tenho aqui uma linha totalmente azul. Se eu der uma animação aqui na tarja, não acontece nada. É preciso que eu volte para o frame 1, clique aqui em Key, que é chave, e eu tenho a opção Backsound to F-Curves, que é isso que nós vamos usar para fazer o efeito do equalizador. Clicando nele, nós vamos buscar dentro do diretório aqui um diretório onde eu tenho algumas músicas que eu tenho baixado aí gratuitamente junto à internet. Entre elas eu tenho essa aqui chamada Bark. Eu vou dar o Backsound to F-Curves para carregar. Pronto. Veja que o nosso objeto
ficou desse tamanho que vocês estão vendo, e aquela linha reta se transformou nesses picos aqui, que são os picos da música, tendo como base aqui a colocação no efeito. Se eu der a animação, a nossa tarja já vai subir. Fizemos a primeira linha de equalização. Vamos voltar então para o frame 1 e vamos selecionar a segunda barra. Com a segunda barra, nós vamos clicar também aqui embaixo na opção Delta Scale, na chavinha. Note que já criamos aqui a animação também dessa outra barra. Vamos selecionar a setinha, desabilitar os olhinhos do X e o Y e vamos selecionar a palavra Z Delta Scale. Clicando em Key, nós vamos novamente em Background to F Curves. E aqui, pessoal, antes de eu selecionar a música Berk, eu vou vir aqui em Highest Frequency. Vocês podem ver que eu tenho frequência baixa e alta. Ele vai do 0 até os 100.000 naquela primeira barra. Eu vou mudar essa daqui para apenas 16. Vai ser uma equalização menor, frequência de 16. Eu posso aqui, por exemplo, agora, selecionando a música, novamente clicar em Background to F Curves. Note que também já surgiu. Se eu der a animação, vocês vão ver a primeira funcionando e a segunda com uma frequência mais baixa. Digamos que eu queira agora selecionar a terceira, mas antes temos que voltar para a animação no frame 1. Vamos selecionar, com a terceira barra selecionada, vamos vir aqui na timeline, onde tem a opção Delta Scale, clicar na chavinha. Fizemos aqui a chave de animação do efeito, então vamos clicar na setinha, desabilitar o X e o Y e vamos clicar em Z Delta Scale. Pronto. Vamos fazer o Key Background to F Curves, novamente selecionar o Berk e vamos mudar essa frequência aqui para uma frequência de 5.000. Então temos 3 barras com 3 frequências distintas. Aí vocês podem botar as frequências que vocês quiserem. Então, Background to F Curves, todas as 3 tarjas estão aí, ó, funcionando com equalizações de modos distintos. A que eu dei mais baixa é a do meio. Vocês podem alterar. Por exemplo, se eu não quiser 16, eu posso selecionar a barra do meio, voltar para o frame 1, clicar em Key. Veja que eu tenho a opção Background to F Curves ativa. Clicando, em vez de utilizar os 16, eu vou utilizar, por exemplo, 360. Vamos dar o Enter. Vamos dar o Background to F Curves. A gente refaz a condição e aqui você vai ver agora as 3 barras funcionando de modos distintos, como se fossem barras de equalização. Tá, o que é que nós precisamos fazer agora para botar o som no nosso efeito? Nós vamos fechar essa janela de baixo. Isso é simples, nós vamos encostar o cursor na janela de cima, nesse canto inferior aqui onde tem esses chanfros, até ele se transformar numa cruz. Pressionamos o botão esquerdo e arrastamos para baixo. Veja que surge uma seta dizendo qual janela nós iremos apagar. Largando o botão esquerdo, a gente elimina a janela de baixo. Vamos então criar aqui um plano para o nosso efeito. Vamos dar um Shift A, uma Mesh Plane, vamos dar um S de escala para aumentá-lo. E com o plano aqui, vamos mudar o nosso renderizador aqui para um renderizador com mais qualidade. Nós vamos mudar aqui para o Cycles Render. Vocês podem usar também o Blender Render se vocês quiserem. Então, nesse Blender Render, nós vamos selecionar a lâmpada, colocá-la um pouquinho mais para cima e vamos mudar a propriedade dela, clicando no ícone de lâmpadas aqui, para o modo Sun. No modo Sun, nós vamos clicar em Use Nodes e vamos botar um Strength, que é a força da luz, no valor de 2. Vamos então criar materiais para cada um desses objetos. Vamos entrar no modo Edit Merge, selecionando qualquer uma das formas. E nesse daqui, por exemplo, eu vou clicar no ícone de material. No ícone de material, eu vou clicar em Use Nodes. Aqui em Color, eu vou clicar com o botão esquerdo e vou mudar para a cor verde. Para essa cor ser fixada, é necessário que eu clique em Assign. Aqui no modo sólido vocês não vão ver, a não ser que vocês façam o seguinte: vocês cliquem em Setting, clique nessa opção chamada Viewport Color, clique nesse conta-gotas e coloque sobre a cor. Aí vocês vão ter a cor desse objeto aqui sendo modificada. Vamos voltar para o Object Mode e vamos selecionar a barra do meio. Com ela selecionada, vamos para o modo Edit Mode. Vamos adicionar um outro material. Vamos vir aqui, clicar no mais
New, e temos aqui como selecionar em Color a cor, por exemplo, lilás. Clicar em Assign. Veja que o objeto violeta não vai aparecer aqui, mas é necessário que a gente venha aqui em Settings, clique em Viewport Color e isso aí, pessoal, vocês não precisam fazer. Isso aí, na hora que vocês dão a renderização, ele já faz de forma automática, tá? Object Mode. Vamos selecionar a última, entrar no modo Edit Merge, vamos voltar aqui para materiais, vamos selecionar o maisinho para criar um novo material, New, vamos usar uma color do tipo Blue, que é o azul, e vamos clicar em Assign. Para aparecer a cor, aqui no modo sólido, a gente vem aqui em Settings, clica em Viewport, clica no conta-gotas e sobre a cor, aí temos os três objetos. Vamos então agora voltar para o Object Merge e vamos selecionar o nosso plano. O nosso plano, nós vamos criar um material para ele em New e vamos adicionar um material do tipo Gloss, que é um material refletivo. Vamos trazer uma reflexão menor, aumentar esse valor aqui de Roughness para dar uma rugosidade. Vamos botar um amarelinho aqui bem claro. Vamos criar para o ambiente, que é o fundo, uma cor diferente, mais alva. Vamos ver agora no render como é que ficaria aqui a nossa cena. Temos aí a nossa tarja, que é o equalizador. Apenas para melhorar aqui essa renderização, já que os objetos estão um pouco fora do foco da lente da câmera, vamos dar um ESC. Vamos clicar na visão de câmera e vamos ajustar a câmera, fazendo com que todos os objetos se enquadrem direitinho aqui na lente da câmera. Vamos dar um S aqui para aumentar um pouquinho mais. E aqui nós temos o nosso cenário. Agora, como é que eu faço para colocar música junto aí ao processo? Então eu posso vir aqui, mudar para o modo chamado Video Editing. No modo Video Editing, por exemplo, eu vou vir aqui em ADD. Antes disso eu tenho que fazer com que essa tarja ela venha para o passo 0, ou seja, para o frame de número 1. Como é que eu faço isso, Luciano? Eu venho aqui na timeline embaixo e clico para que vá para o frame de número 1. Aqui eu venho na janela de cima, que é essa janela do meio, clico em ADD e clico na opção Scene. Ele vai colocar aqui em cena os objetos que compõem aquela nossa cena que nós fizemos aí. Se eu der animação, vocês vão ver, ó, à medida que a tarja vai, os objetos funcionando como se fosse um equalizador. Bem, para eu botar a música, eu volto aqui para o frame 1, clico em ADD, Sound, e venho na opção denominada. E venho aqui no diretório onde nós temos a música que eu coloquei. Vamos buscar aquela música, que foi a Berk. Vou adicionar o Sound Strip e posso. Vocês já podem ouvir aí o objeto fluindo de forma legal. Pronto. Bem, vamos voltar ao modo Default. Aqui no modo Default, se eu quiser agora animar, criar a vinheta dessa barra equalizadora, eu clico aqui em câmera, que é o Scene, a renderização, e vou utilizar um arquivo que me permita colocar áudio e música ao mesmo tempo. Então, um dos arquivos aqui que me permitem, por exemplo, é o formato MPEG. Quando eu clico aqui em MPEG, vocês vão ver que ele tem essa opção chamada Encoding. Eu vou selecioná-la. A formatação que eu vou usar aqui é o AVI, um vídeo AVI que eu vou criar. E para o áudio codec eu posso utilizar, por exemplo, um formato MP3, que é a saída. No momento que eu vier aqui em cima e colocar o nome para o meu arquivo, vou digitar aqui barra equalizadora, vou vir em Animation, clicar, e aí ele vai começar o frame a frame do processo do efeito que eu criei aqui junto à nossa cena daquela barra sendo animada com uma música de fundo aí, criando o efeito do equalizador, que é esse vídeo que vocês viram aí na entrada. Vocês podem fazer com qualquer objeto e usar a criatividade de vocês para criarem outros tipos de efeitos possíveis. Eu não vou esperar aqui a renderização, porque vai demorar um pouco. Espero que vocês tenham tido aí a condição de ter
captado bem essa dica para fazer alguns efeitos interessantes aí junto aos projetos de vocês. Até o próximo tutorial e um forte abraço!